Vamos ver a questão 50 agora da prova de matemática do Enseja 2020. Um levantamento publicado em um periódico médico conclui que das 2,4 bilhões de pessoas que consomem álcool no mundo, 1,5 bilhão são homens e o restante são mulheres. Um pesquisador selecionará aleatoriamente uma pessoa que consome álcool para realizar uma entrevista. A probabilidade dessa pessoa ser mulher é... Ele mostra 4 alternativas escritas em fração. Bom, o que nós precisamos saber inicialmente? O que significa o bilhão? O bilhão representa uma quantidade. Vamos recapitular conhecimento básico de unidades. Nós temos a unidade, depois vem a dezena, depois a centena e depois o milhar. O milhar ele pode ser representado com a unidade seguido de 3 zeros. Tá? Eu vou representar aqui uma quantidade de milhar. Ó. Aqui nós temos o milhar. Unidade 1 seguido de 3 zeros. Na sequência do milhar nós temos o milhão. O milhão é a unidade representado de 6 zeros. Preste atenção. Vou dar um espacinho aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Pronto, aqui eu estou representando o milhão. E o bilhão é a quantidade seguinte. É a unidade representada de 9 zeros, gente. Vocês não podem esquecer isso. Estou colocando aqui. Tá? Então aqui eu tenho representado o bilhão. Tem 9 zeros, o 1 seguido de 9 zeros. Vamos escrever aqui embaixo. Bilhão. Ó. Quando é o 1 seguido de 6 zeros, é o milhão. Muito bem. E quando é o 1 seguido de 3 zeros, eu tenho o milhar ou a quantidade de 1000, né? Deixa eu centralizar aqui para ficar tudo bonitinho e você enxerga melhor. Então tá. E quando é o 1, isoladamente eu tenho a unidade, tá? A unidade. Vamos adicionar aqui na nossa... vamos adicionar a dezena e a centena. Tá? Aqui quando é 10 é a dezena. E quando é 100, é a centena. Tá? Isso que você não pode esquecer. Unidade, dezena, centena. Depois, quando é 1 seguido de 3 zeros, milhar. 1 seguido de 6 zeros, milhão. E 1 seguido de 9 zeros, o bilhão. Muito bem. O enunciado do problema está falando em bilhão. Está falando aqui em 2,4 bilhões. Agora, como é que a gente representa 2,4 bilhões? Então, como é que a gente representa 2,4 bilhões? Aqui eu escrevi 2,4 bilhões por extenso. A gente representa adicionando, ou melhor, movendo a vírgula 9 casas para a direita. Se você mover essa vírgula aqui, 9, uma casa para a direita, você vai ter o número 24, correto? Moveu uma casa para a direita. Se mover uma segunda casa para a direita, você vai ter o número 240. Uma terceira, você vai ter 2.400. Então, nós movemos 3 casas para a direita e conseguimos o número 2.400. Mas a gente precisa mover mais 6 casas para a direita. Então, basta eu adicionar 6 números zeros, tá? Vou dar um espacinho aqui para ficar mais claro. Vou adicionar aqui 3 e aqui 3, tá? Ótimo. E aqui eu tenho a representação, deixa eu melhorar aqui a visualização, eu tenho a representação de 2,4 bilhões. Eu movi a vírgula 9 casas para a direita. Lendo isso aqui, gente, isso aqui é a mesma coisa que 2 bilhões e 400 milhões. Tá vendo? Ó? 2 bilhões e 400 milhões. Então isso equivale. 2,4 bilhões é igual, eu vou escrever aqui, né? 2 bilhões e 400 milhões, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do texto para a gente enxergar melhor. 2 bilhões e 400 milhões. Muito bem. Essa é a quantidade que o enunciado informa de pessoas que consomem álcool no mundo.
E aí nessa quantidade de 2 bilhões e 400 milhões, nós temos homens e mulheres. Só que o enunciado está dizendo que 1,5 bilhão são homens. Então a gente tem mais uma informação. Ó. Vamos colocar aqui do lado, 1,5 bilhões tá? São homens. Deixa eu arrumar aqui, 1,5 bilhões são homens. Então como é que eu escrevo esse 1,5 bilhões? Da mesma maneira que eu escrevi 2,4 bilhões. Tá? Então vou fazer aqui, ó, aqui embaixo, né? Eu vou pegar então a vírgula, vou mover para o lado, então vai ficar o 1, moveu para o lado deu 15, aí eu vou mover para o lado, mais 2 vezes deu 1.500, né? Significa que eu movi aqui 3 vezes, e aí vou adicionar mais 6 zeros, e significa que eu movi a vírgula à direita 9 casas, e alcancei aqui a quantidade de 1 bilhão e 500 milhões de homens que consomem álcool. Muito bem. E aí, gente, a gente tem que fazer uma subtração. Se o total é 2 bilhões e 400 mil, quanto é que é 2 bilhões e 400 mil menos 1 bilhão e 500 mil? Ora, se você somar, fazer essa subtração, vamos fazer essa subtração aqui embaixo para a gente saber qual que é o resultado. Esse vai ser o resultado das mulheres, as mulheres que consomem álcool. Então eu vou organizar o cálculo aqui embaixo. Ó. Eu vou copiar esse aqui para cá, tá? E vou copiar aqui esse aqui para cá, para a gente fazer o nosso cálculo, que é um cálculo simples de subtração. Tá? Eu tenho aqui 2 bilhões e 400 milhões menos 1 bilhão e 500 milhões. Tá? Se eu for fazer aqui 0 menos 0, 0 menos 0, vai dar tudo 0. Então essa parte aqui à direita eu já sei que vai dar 0. A única diferença vai ser em relação aos 2 primeiros números. Tá? E aí nos 2 primeiros números, aqui, ou seja, o 24 menos o 15, obviamente 24 menos o 15 vai dar 9. Então o resultado disso aqui, gente, vai ser o 9 seguido de... Quantos zeros eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Só que eu vou organizar bonitinho, né, para que ele fique com as separações das casas, a separação dos milhares, dos milhões e do bilhão. Então vai dar 900, ó, 900, deixa eu alinhar aqui, todos alinhar aqui para não ter problema, deu 900 milhões, tá? Recapitulando, 2 bilhões e 400 milhões menos 1 bilhão e 500 milhões, o resultado são 900 milhões de quê? De mulheres. 900 milhões de mulheres e 1 bilhão e meio de homens consomem, tá, álcool. Se você somar os dois, 1 bilhão e meio mais 900 milhões, você vai ter 2 bilhões e 400 milhões. Muito bem. Mas não é isso que o enunciado está perguntando. Ele está perguntando a probabilidade dessa pessoa ser mulher. Então ele quer saber uma relação, aqui, uma fração, a probabilidade, quanto que essa quantidade de mulheres representa sobre o total. É isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que pegar esse número aqui e dividir pelo número do total. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos demonstrar aqui embaixo. Vou copiar, eu vou colocar esse númerozinho aqui, dividido pelo total, gente. Ó, colocar o total embaixo. Tá bom? Então aqui eu tenho a organização do cálculo, 900 milhões de mulheres, dividido pelo total, que são 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que consomem álcool. Aqui nós temos uma fração. Tá? Como é que a gente resolve essa fração? A gente simplifica ela, cortando zeros. Então eu posso cortar 0 com 0, 0 com 0. Todos esses zeros aqui à direita eu posso cortar, tá vendo? Vai ficar só o 9 sobre o 24. Então aqui em cima vai ficar o número 9 e embaixo vai ficar o número 24. Vou só colocar aqui alinhado, tá? 9 dividido por 24. Essa aqui é a simplificação disso, porque eu cortei todos os zeros. Bom,
9 divididos por 24, aí nós temos uma fração e a gente pergunta aqui para você se a gente pode simplificar essa fração. Ora, simplificar uma fração significa que você pode dividir tanto o numerador, que é essa parte aqui de cima, quanto o denominador, que é essa parte aqui de baixo, pelo mesmo número. Então a gente pergunta, o 9 e o 24, eles podem ser divididos pelo mesmo número? Eu olhando os dois, qual que é o número que aparece aqui? Né? O 9 não pode ser dividido por 2. O 24 sim, mas o 9 não. Por 2 não. Mas e por 3? Será que o 9 pode ser dividido por 3? O 9 pode ser dividido por 3. Se eu dividir 9 por 3, eu vou ter 3. E o 24 pode ser dividido por 3? Também pode ser dividido por 3. 24 por 3 dá 8. Então, se eu dividir por 3, vamos colocar bem bonitinho aqui o demonstrativo, ó. Então, aqui nós colocamos direitinho para demonstrar, né? 9 divididos por 3 é igual a 3, e 24 divididos por 3 é igual a 8. E aqui nós temos a fração, gente. Aqui nós temos a fração que é a resposta do problema. Ou seja, 3/8 é a porcentagem de mulheres sobre o total. E, portanto, quando ele pergunta que a probabilidade dessa pessoa ser mulher, ela corresponde à fração, ou seja, 3/8. Onde é que a gente vai encontrar isso? Letra A. Letra A está dizendo 3/8. O que significa 3/8? Significa que em 8 pessoas, a probabilidade é de que 3 sejam mulheres. Em 8 pessoas que consumam álcool, essa é a questão do enunciado, em 8 pessoas que consumam álcool, a probabilidade é que 3 pessoas são mulheres e, portanto, o restante, né, 5 pessoas são homens. Ou seja, a porcentagem de mulheres é um pouquinho menor do que 50%. Vocês não precisam fazer esse raciocínio, só entender. A resposta aqui está na letra A. Lembre-se bem, então, de fazer as frações, como foi feito aqui, envolve frações, né, e envolve também conhecimento das relações, tá? Como eu falei anteriormente, a unidade, a dezena, a centena, e aí, na sequência, o milhar, o milhão e o bilhão. E você consegue isso adicionando zeros à direita do número, tá bom, gente?